Fala, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você que está ligado, que está antenado aí nessa live. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família, por bondade e misericórdia. Eu sou o pastor Roberto, do canal Atalaia de Cristo, pastor Roberto Nunes. Vai lá, compartilhe, deixe seu like, deixe seu joinha e se inscreva. Vamos para cima. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual, sobre batalha espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Não dá para falar muito porque o tempo é curto, mas eu quero que você abra a tua Bíblia no livro dos Efésios. Paulo escrevendo uma carta ao povo de Éfeso, nos Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 10, que diz assim: no demais, irmão meu, os fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo isso, ficai firme. Estai, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo e com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus, louvado seja o eterno da nossa alma. Querido, estamos vivendo uma batalha espiritual muito grande, porque estamos lutando com o inimigo invisível, estamos lutando com o Espírito. Você não vê o Espírito, você sente o Espírito, assim como sentimos o Espírito Santo. Você também sente o Espírito mau, o Espírito ruim, o Espírito maligno em sua volta, porque o Senhor Jesus disse que a nossa briga, ou melhor, Paulo escrevendo, falou que a nossa briga não é contra o sangue nem contra a carne, ou seja, não é contra a pessoa, mas muitas das vezes as pessoas estão em sã consciência para fazer as maldades. Você sabia disso? As pessoas deixam de ser usadas pelo próprio diabo para usar o diabo. Ao invés do diabo usar ela que usa o próprio diabo. Porque as armaduras que a gente aprendemos com Deus, para nós ficarmos revestidos, porque quando eu fico revestido, o que é revestir? Revestir é você se vestir de algo. Um exemplo, uma parede crua, uma parede só um tijolo, ela não está revestida. Quando você passa reboco nela ou embolso, dependendo da sua cidade, você está revestindo aquela parede. Então nós somos uma parede. Só que nessa parede, ela tem que ser revestida pelo Espírito Santo. Porque todo momento que eu e você dá lugar para dar vazão, que é dar lugar à carne, o Espírito, se você estiver fraco no Espírito, você vai emurecer, né? Então, vamos lá. Primeiro, cinto da verdade. O que é o cinto? Você tem que vestir um cinto da verdade, né? A verdade liberta. Você sabe que a verdade liberta. O que é a verdade? A verdade é a palavra. A verdade liberta, que é uma armadura, né? A verdade lhe une com as bênçãos de Deus. Jesus é a verdade e suas palavras verdadeiras são escritas na Bíblia. Jesus disse que é o caminho e a verdade. Não temos que fugir dessa realidade que Jesus é a verdade. Segundo, é a couraça da justiça.
a couraça da justiça, meu querido. O que é uma couraça da justiça? A couraça da justiça ela protege o seu coração. A justiça de Jesus lhe protege do pecado. Quando você se arrepende dos seus pecados e dedica a usar a sua vida a Jesus, ele apaga a injustiça do pecado do seu coração. Então, se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus o salvou. Procure sempre fazer o certo, se justificando através de Jesus. Porque estamos vivendo dias maus, dias terríveis. Todo dia uma batalha que temos que vencer, uma batalha espiritual. Se você não estiver revestido com a palavra, não estiver revestido com as armaduras que o Senhor nos deu, nós vamos perecer, nós vamos passar por vento, vamos passar por tempestade, talvez até a gente possa sucumbir. Então, meu querido, o Senhor nos diz para a gente calçar o sapato do Evangelho da paz. Oh, aleluia, né? Deixa que Deus guie o seu caminho, meu irmão. Deixe que Deus guie o seu caminho. O sapato protege os pés. O Evangelho da paz protege o seu caminho. A vontade de proclamar o Evangelho ajuda a evitar muitos caminhos errados, porque o maior testemunho de uma vida guiada por Deus é nós sabermos que estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Que caminho é esse, pastor? É o caminho da salvação. Louvado seja o eterno da nossa alma. É o caminho da salvação. Quando eu e você estar no caminho certo, no caminho da salvação, pode vier o que vier, nós estamos prontos e preparados para enfrentar o inimigo da nossa alma. Mas para enfrentar o inimigo da nossa alma, nós temos que ter o escudo da fé. O que é o escudo da fé? A fé é vencer o inimigo. O escudo protege das setas, a fé protege dos ataques do diabo, a fé lhe ajuda a se defender das acusações, das dúvidas, das tentações do diabo. Você está entendendo? Como você vai usar isso aí, meu irmão? Como você vai usar esse escudo da fé? Na hora da dúvida, da tentação, escolha crer em Jesus. Procure tirar suas dúvidas para fortalecer a sua fé. Você só vai usar o seu escudo da fé você crendo em Jesus. Você só vai fugir da tentação se você crer verdadeiramente em Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque ninguém vai chegar ao Pai Deus a não ser por intermédio de Jesus. Então temos que crer. E depois que eu fazer tudo isso, eu tenho que crer e saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam, para mim obter o capacete da salvação. Jesus salva. O capacete protege a cabeça, a salvação protege os pensamentos. Jesus salva da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levam ao pecado. Sabe por quê? Porque o capacete, ele protege a tua cabeça. E Jesus salva da escravidão. Para mim, lutar contra o diabo, contra o inimigo da minha alma, da sua alma, nós temos que saber quais as armas que temos que usar contra ele. Não adianta você pegar a metralhadora, a R15, fuzil, que você não vai matar o diabo. Você vai matar a pessoa que está sendo usada por ele. Porque o diabo, ele não morre, o diabo é espírito. O diabo só vai se acabar quando chegar no último dia dele, que o Senhor jogar ele no poço do abismo, lá no inferno. Você está entendendo? Então, passe mais tempo a pensar nas coisas de Deus, meu irmão. Passa mais tempo pensando nas coisas de Deus. Rejeite os pensamentos errados e creia na salvação. Mas pastor, a salvação não é pela fé? Então tenha fé. Creia na salvação. Certa feita, falar em crer na salvação, certa feita Paulo e Silas estavam presos. E a Bíblia diz que houve um grande terremoto naquele lugar que abalou as cadeias, os alicerces daquela prisão. O carcereiro, vendo aquela situação, ficou desesperado, ficou louco.
a ponto de pegar uma espada e querer se matar. Quando Paulo e Silas vê aquela cena, Paulo e Silas fala para ele: olha, não faça tal coisa. Não faça tal coisa. Aí aquele carcereiro chega diante de Paulo e Silas e diz assim: olha, o que eu faço para me salvar? Paulo e Silas dá uma chave para ele, uma chave de fé, que diz assim: olha, crê no Senhor Jesus Cristo que será salvo tu e tua casa. Muitas das vezes, meu querido, eu tenho que crer para me ser salvo e salvar minha casa. As pessoas não creem, as pessoas andam tão incrédulos nesse mundo que vivemos hoje, que você pode pregar dia e noite sobre salvação, eles não acreditam que vão ser salvos. Porque a gente vamos ser salvos pela fé, mas temos que ter a espada do Espírito. Estou falando sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual nas regiões celestiais da maldade, né? A espada do Espírito, a espada do Espírito é a palavra de Deus, né? A espada se refere a defender do inimigo. A palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo dá a vida. A palavra de Deus lhe dá poder para derrotar o inimigo. Ei, olha para cá. Você só vai derrotar o teu inimigo da tua alma através da palavra. Lembra Jesus lá no deserto? Em Mateus 4? Em Mateus 4? O inimigo veio com os pratos, veio com as bandejas, mas o Senhor resistiu. Olha, faça com que essas pedras se transformem em pães. Jesus olhou para o diabo e falou: olha, rapaz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Aleluia! E nem por isso o diabo desistiu. O diabo fez mais uma investida. Olha, lança-te daqui mesmo, que você vai dar ordem aos seus anjos para te guardar. Olha, o diabo usando a própria palavra. Mas o Senhor de Jesus disse: olha, não tentarás o Senhor. Está escrito, Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus venceu o diabo através da palavra. Então vença o diabo, minha irmã e meu irmão, através da palavra, através da leitura da Bíblia, né? Combater as mentiras, as tentações, declarando a verdade da Bíblia. Confie, minha amada, confie, meu querido, confie. É na palavra de Deus, ela é infalível, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando eu confio na palavra de Deus, não tem como dar errado, né? Quando você estiver pronto para essas batalhas que está vindo aí, que vai e há de vir, todos nós passamos por luta, mas no livro de Apocalipse diz que a gente tem que ser fiel até a morte, que eu te livrarei no dia da tentação que há de vir sobre todos os povos. Ou seja, ninguém nessa terra vai ficar isento de passar por luta, de passar por prova. Mas tem um porém: quando eu passo com luta e prova, do lado de Jesus eu sou vencedor. Se eu esmorecer, se eu parar, o inimigo me alcança. Então você tem que saber quais são as armas que você está lutando com Satanás. Não adianta lutar com as armas carnais, com as armas do seu braço. Não, você só vai vencer o inimigo através da palavra de Deus, que está aqui nas minhas mãos. Olha, com ela você vence o inimigo da tua alma. Porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. Paulo diz: no demais, irmão meu, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Temos que fortalecer todos os dias no Senhor Jesus, na força do seu poder, todos os dias, porque entra hora, sai hora, entra minuto, sai minuto, o inimigo está sempre nos tentando, sempre colocando algo na nossa frente, que a gente podemos tropeçar, cair e envergonhar aquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Querido, saiba uma coisa: tudo que temos e que fazemos é pela palavra. Certa feita, Jesus falou para Pedro: Pedro, sois limpo pela palavra. Nós somos limpos, aleluia. Nós temos o livre-arbítrio de escolher o que é ruim e o que é bom. Então escolha sempre o que é bom. Deuteronômio diz assim: eis que diante de ti eu coloco a vida e a morte, a vida para que vivas.
Ou seja, você tem duas escolhas. No livro de Mateus, a palavra de Deus nos diz: eis que diante de ti eu coloco a porta, duas portas. Tem duas portas, a estreita e a larga. A estreita que conduz à salvação e a larga para a perdição. Ou seja, Jesus está sempre te dando uma opção para você escolher. Mas escolha o lado certo. Escolha o lado que você vai ser vencedor. Porque muitas das vezes nós achamos que estamos do lado certo, estamos do lado errado. Estamos lutando com armas carnais. E a nossa briga é a arma espiritual. Qual é a arma espiritual? A espada da justiça, que está aqui, ó. A espada da justiça. Porque todas as vezes, quando eu luto com a minha própria força, eu vou ser derrotado. Agora, quando eu coloco o Senhor, quando eu coloco Jesus na minha frente, Ele vence as batalhas. As piores batalhas da minha vida são vencidas através de Jesus Cristo. Não adianta insistir, porque com a força do braço você não vai conseguir. Você lembra de Daniel? A Bíblia diz que Daniel passou 21 dias orando. Estou falando de batalha espiritual. 21 dias orando. 21 dias. Satanás mandou o rei da Pérsia, simbolizando o próprio diabo, para impedir a bênção de Daniel. Só que Deus enviou um anjo. E nessa batalha entre os anjos, e os anjos de Deus, os anjos do diabo, Deus enviou outro anjo mais forte. Não é que os anjos sejam fracos, dependendo qual o anjo que você está pedindo. Porque tem anjo mensageiro, anjo de batalha, anjo de guerra. Tem quatro seções de anjo. Então você seja esperto sobre isso aí. Porque quando Daniel estava orando, a Bíblia diz que no primeiro dia o Senhor ouviu a oração. Mas foi necessário chegar até os 21 dias para conseguir a vitória. Às vezes você entra agora na igreja, já quer ser liberto. Você entra agora na igreja, já quer portas abertas. Há um processo, meu irmão, entre o querer e o realizar. E Deus, no dia de hoje, está mandando falar sobre batalha espiritual. Essa batalha que você tem vivido, essa luta que você tem vivido. E a maior luta não está fora, está dentro de você. Dentro de você está o maior gigante que possa existir na face da terra. Está dentro de mim e dentro de você. Muitas das vezes esse gigante diz que eu não posso, que eu sou fraco, que eu não vou conseguir. E a gente toma isso para nós e achamos que essa palavra é verdadeira. Eu lembro de Gideão. Gideão, quando Deus chamou ele, Gideão veio com desculpa, diz: não, eu sou o menor da minha casa. Muitas das vezes inventamos desculpa para não encarar a realidade que é a palavra de Deus. Inventamos muita desculpa para não fazer a obra de Deus, porque a minha briga, a tua briga, não é contra a pessoa física, é contra o diabo que está usando essas pessoas. E a gente vai muito para o lado pessoal. Você não presta, eu vou te bater. Você não vale nada, eu vou te matar. Não vai para o lado pessoal. Use a palavra. Jesus derrotou Satanás com a palavra. Jesus derrotou Satanás com a palavra. E você quer lutar com o seu braço forte. Batalhas espirituais, vence. Sabe como vence? Vou te dar a chave. Lendo a Bíblia, você vence suas batalhas espirituais assim. Pastor, mas são muitos demônios, são milhões, são meríades e meríades de demônios. Mas com a palavra você vai derrotar. Porque no Salmo 91, 7, Salmo 91, Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Porque praga nenhuma chegará à tua casa, doença nenhuma vai te assolar, ainda que 1000 caem desse lado, e 10.000 desse lado, 1000 de um lado e 10.000 do outro. Ou seja, 11.000 demônios, tu não serás atingido por causa da palavra. Por causa da palavra. Por que caímos? Porque deixamos a palavra. Por que fracassamos? Porque deixamos de ler. Por que não vamos vencer as batalhas? Porque, isso é um enfado, eu começo a ler e me dá sono. Eu começo a ler, não entendo. Eu começo a ler, daqui a pouco eu paro. Então continue, persevere em oração, porque a minha e a tua luta não é contra o sangue e a carne,
não é contra a pessoa física, embora dá vontade de pegar e dar um sacudida nela, mas a minha briga maior é com Satanás e seus demônios. E Satanás e seus demônios não podem parar na igreja. Lembra que Jesus falou para Pedro: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Satanás tem usado os seus na terra. Satanás tem feito o seu evangelismo na terra, através de rádio, de televisão, de internet, de pessoas ligadas a ele. Mas a palavra de Deus me garante que o sangue de Cristo me liberta de todo pecado. A palavra me garante que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A palavra me garante, como diz em Mateus capítulo 6, versículo 9, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando eu faço a vontade de Deus, a minha tem que sair fora. Quando eu faço a vontade de Deus, até aquilo que é para dar errado, ele faz dar certo. Quando eu faço a vontade de Deus, eu não caio nas armadilhas do diabo. Paulo diz: no demais, irmão meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. E na força do seu poder. Porque a minha briga não é contra o sangue, não é contra a carne, é contra os principados. Deixa eu falar um pouquinho para me encerrar dos principados. Pastor, me fala o que é principado. Vamos lá. Vamos fazer uma ilustração que é o principado. Um exemplo, o principado atua lá no Congresso Nacional em Brasília, fazendo leis para ser aprovada contra a Igreja de Jesus Cristo. É um principado. Esse é o principado, é o maioral. Atua lá na fonte, que é Brasília, que de lá sai tudo para os estados. Pastor, esse é o principado, e a potestade? A potestade, ele trabalha nos estados. Por exemplo, em cada estado tem a sua cidade. Um exemplo, a região de BH. A cidade aqui é BH, só que eu moro nos bairros. Ou seja, o principado, a potestade está lá atuando para cá. Eles atuam lá, atuando para cá. Potestade, principado, potestade. E dominadores, pastor, dominadores. Dominadores é fácil, gente. Os dominadores são esses chamados demônios de rua. São esses demônios chamados Zé Pilinta, Pombagira, não sei o que mais lá, não sei o que da Sete Saia, não sei o que da Encruzilhada, do Cemitério. Esses são fáceis. Esses são fáceis, porque eu, revestido de Jesus, eu no nome dele, eu saio em nome de Jesus. Mas o principado e potestade que está acima das nossas cabeças, esses são terríveis. 21 dias Daniel orando para que esse principado saísse, que é o príncipe da Pérsia, simbolizando o diabo, saísse da vida de Daniel. Mas no primeiro dia Deus ouviu a oração. Porque a palavra de Deus diz que a oração do... Olha para cá. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, eu não tenho que brigar com a pessoa física. Atirar, matar, não. Eu tenho que orar para que aquele demônio que está usando aquela pessoa saia daquela vida. Embora muitas das vezes o diabo sai e a pessoa fica no pessoal. Porque eu não gosto de fulano, é o pessoal dela. Porque eu não gosto da roupa, eu não gosto do jeito, eu não gosto da cara, porque é o pessoal da pessoa. O diabo usa tantas pessoas que o diabo sai e a pessoa fica só no pessoal. Por que das guerras? Porque está no pessoal, poder. Então, querido, se reveste da armadura, do capacete, da couraça e, acima de tudo, da palavra, porque ela é inerrante, ela não erra, ela não faz curva, ela é reta. A palavra que veio do céu, que é essa aqui, 40 homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que veio essa palavra, e ela nos diz e nos garante que o sangue de Cristo, nos cobre de todo o pecado. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Eita, meu Deus, estamos vivendo uma batalha espiritual muito grande há anos e anos. Há mais de 2000 anos, Pai, que vivemos essa batalha, que começou lá no Jardim do Éden. Meu Pai, onde os teus filhos, Adão e Eva, eram perfeitos, não precisava trabalhar, não precisava fazer esforço. Ah, Senhor, até que se levantou o diabo em forma de serpente para trazer o pecado no mundo. Mas também, meu Pai, a tua palavra nos diz que veio o Senhor e esmagará a cabeça de Satanás. Pai, eu creio nessa promessa, eu creio, Senhor. Pai, livra a nossa vida, livra a nossa casa, a nossa família, dos laços do passarinheiro, das pestes perniciosas. Pai, livra a nossa casa, a nossa família, Pai, de olho grande, de tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida para perturbar e tirar a nossa paz. Deus, mais uma vez, toma a minha esposa nas tuas mãos, os meus filhos, os meus netos, a nossa casa, a nossa congregação, a nossa família, esteja onde estiver, Pai, que esteja debaixo da proteção das suas mãos, porque as tuas mãos poderosas têm todo o poder e autoridade. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Por essa palavra, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Deus, fica conosco no dia de hoje, nos dando um dia de paz, um dia de vitória. Deus, e acima de tudo, um dia de salvação, porque precisamos da salvação da nossa alma. Deus, muito obrigado por tudo, que eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Querido, fiquem todos com Deus. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Olha, se inscreve aí, ó. Se inscreve nesse canal. Todos os dias tem vídeo novo para você. O canal é Atalaia de Cristo, Roberto Nunes Alves. Atalaia de Cristo, Roberto Nunes, retificando aqui. O canal é Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Compartilhe, ó. Deixe seu like, seu joinha. Mete o dedo nesse negócio aí, empurra o dedo aí, que nós vamos chegar muito longe através do teu like. E se inscreva nesse canal e compartilhe, tá bom? Faça assim, com essa mão abençoada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Não só hoje, mas para todo sempre. Que você, com toda a sua fé e convicção, diga! Isso aí, amém, amém, e graças a Deus. Deus abençoe.